Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Leonete Botelho, Liliana Borges, São José Almeida, Sónia Sapaz. Viva! Estamos juntas em estúdio para discutir política e atualidade e para fazer um pouco de futurologia também, porque não se iludam que isto de falar sobre política implica sempre um certo grau de futurologia. Aproveitámos o intervalo no debate sobre o programa do Governo, que se iniciou nesta quinta-feira, e vamos gravar o podcast e é por aí que começamos sem demoras. Leonete, o debate iniciou-se um bocadinho ríspido, tendo em conta as intervenções iniciais de Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Ficamos a pensar que ambos querem coisas muito diferentes e por isso pergunto-te o que é que será preciso para levar o programa do Governo até ao fim ou até haver uma moção de censura, como foi repetindo Montenegro na sua intervenção. começando pelo início, o debate, na minha opinião, até começou menos ríspido do que eu estava à espera, confesso. Penso que tanto Luís Montenegro como Pedro Nuno Santos mantiveram o tom, de dialética que se espera de dois partidos oponentes e com programas diferentes, naturalmente. Ainda assim, registro que Pedro Nuno Santos mantém uma abertura relativamente disponível para o diálogo e inclusive registro uma frase que ele disse, algo como: não são as medidas avulsas que nos separam, mas sim o projeto para o Estado Social. Mas também em relação a isso, Pedro Nuno Santos não tem muita margem de manobra nesta fase do governo, porque as prioridades do governo vão no sentido de reforçar algumas prestações sociais e melhorar alguma da capacidade financeira dos funcionários públicos, que eram normalmente bandeiras mais do PS, e portanto Pedro Nuno Santos neste momento não tem uma margem assim tão grande para fazer uma oposição destrutiva, digamos assim, ao programa de governo. E aliás, ele tendo essa consciência, muito cedo disse, ainda durante a campanha, que não aprovaria nenhuma moção de rejeição ao programa de governo. Agora, o que é que pode acontecer? Bem, pode acontecer muita coisa e penso que já o disse aqui, acho que ao longo da legislatura, que pode durar entre 6 meses e 4 anos e meio, eu penso que vão estar todos os protagonistas políticos e sobretudo estes dois a ver em cada momento qual é a margem que têm para vencer as eleições seguintes e, portanto, vai depender sobretudo das conjunturas em cada momento, até que ponto é que o governo se mantém. Como o governo começa com a abertura de bolsos, tanto em relação ao aumento de remunerações de algumas carreiras da função pública, como, e aí há uma diferença programática em relação ao PS, como também na descida de impostos, Luís Montenegro, na minha perspectiva, se conseguir fazer isto que prometeu e a que se propõe, ganha uma margem de manobra muito maior e, portanto, apazigua também um pouco as ruas, os protestos e, portanto, ganhando essa margem de manobra, ganha também alguma adesão do eleitorado e poderá aguentar-se mais tempo do que se prevê, porque não é um governo que está a distribuir que perde a margem eleitoral. Que é penalizado nas eleições. Que é penalizado, a não ser que aconteça algum fator externo e que o governo não consiga levar à frente este seu projeto inicial de abrir os cordões à Bolsa, não me parece que nenhum outro partido tenha margem para derrubar o governo e ganhar as eleições seguintes. Portanto, acho que estamos numa fase de um estado de graça que tem uma margem curta, mas que pode, se conseguir pôr as suas medidas, estas suas prioridades a andar, pode ganhar um lastro muito maior. Portanto, acho que parece-me que para estes primeiros 6 meses, inclusive,
depois no Orçamento de Estado, ainda que não se perceba ainda como é que vai ser aprovado, parece-me que Luís Montenegro e este governo têm margem para governar pelo menos durante um ano. A questão das 60 medidas da oposição que foram integradas no programa do governo sem que a oposição fosse sequer ouvida sobre elas, para que é que achas que pode servir exatamente, Liliana? É um sinal qualquer de alguma coisa especial? A oposição parece que não percebeu nenhum sinal porque se queixa até de não ter havido diálogo. O que é que tu achas? Eu acho que nós vemos primeiro aqui um padrão nas primeiras decisões deste governo, ou seja, depois daquele simbolismo da mudança do logotipo anunciada como uma das resoluções do primeiro Conselho de Ministros, no segundo Conselho de Ministros, o Conselho de Ministros de ontem, foi anunciado este conjunto de 60 medidas sem que nenhum partido fosse ouvido, ou seja, mais uma vez há aqui um simbolismo, mas depois não se concretiza, não passa muito disso, porque aquilo que ouvimos hoje na parte da manhã, nesta primeira parte do debate do programa de governo, foi que os partidos não se deixaram convencer por esta, eu nem consigo dizer tentativa de aproximação porque acaba por não ser nada. Ou seja, aquilo que eu acho que o governo faz com esta estratégia é tentar dizer que incluiu medidas de todos os partidos e que, portanto, tem um projeto de diálogo, mas sem dialogar com ninguém, sem se comprometer especificamente com nenhum. Ou seja, ouvindo todos, acaba por não se comprometer com ninguém. Apesar de, no pacote de 60 medidas, 32 virem do PS, portanto, há aqui a maioria vem do Partido Socialista. Hoje nós ouvimos Pedro Nuno Santos dizer que não sentia que o PS estivesse representado no programa e também não tinha que estar. Mas, portanto, aquilo que eu creio é que os partidos não se deixaram convencer com este sinal, embora Luís Montenegro tenha dito que amanhã já irá avançar com o agendamento de reuniões com os restantes partidos do Conselho Parlamentar para avançar com a questão do combate à corrupção e, portanto, aí sim já há uma concretização desse interesse nesse diálogo, mas estas 60 medidas não ouvem aquelas que, ao escolher, é uma transcrição dos programas eleitorais, acaba por os partidos não tiveram uma palavra a dizer sobre aquilo que consideravam mais prioritário ou não para esta legislatura, porque, quer dizer, os programas são compostos por dezenas de páginas e escolher 30 do PS, 6 da IL, 3 do Bloco, uma do PCP, 3 do LIVRE, à vontade do governo, acaba por não é assim que se negocia, não é? Aliás, a Inês de Sousa Real, para terminar o debate desta manhã, disse uma frase que é com a qual que eu também fecho, é com essa frase que eu fecho o meu texto, que é, faz um repto a Luís Montenegro e pede-lhe que não faça apenas copy-paste, mas que se sente com seriedade com os partidos para, de facto, haver um diálogo. Até porque o que resulta dali são sempre as prioridades do PSD, mesmo na forma como ele olha para as medidas dos outros partidos. Exatamente. Para ti, São José, este é um programa para levar o governo até onde? Até onde Luís Montenegro tem a capacidade de negociar e capacidade de sobrevivência política. Penso que está um bocado já dito, não é? Quer dizer, ele se quiser negociar pressupõe conversar, trocar propostas, aproximar, ceder nos pontos de partida e chegar a um acordo. Ele, por enquanto, ainda não fez nada disso. E, portanto, dependerá da sua capacidade de o jogo de cintura, de conseguir negociar umas vezes com uns, outras vezes com outros, outras vezes com todos. Mas eu também penso que é muito cedo ainda e que neste momento é normal que haja a dialética, este mercado de posições de princípio e que daqui até ao orçamento falta muito tempo ainda. Muita coisa vai acontecer. Eu já disse isso aqui, tem o grupo da corrupção, há depois a questão da saúde que também vai acabar de uma ou de outra maneira por ir parar ao Parlamento. E outras medidas que irão ser tomadas em que poderá ser ensaiada a aproximação e haver negociações.
E este E depois Parlamento vai ter muito mais centralidade do Sim, que o... claro, porque nem que seja, porque eu dizia de uma forma ou de outra, vai lá parar, mesmo que seja por decreto, os decretos são afocados e o Parlamento debate-os e altera-os. E neste momento, Montenegro, se tem um diploma afocado à Assembleia, pode muito bem ver a medida revertida ou chumbada ou substancialmente alterada, não é? Depende dos consensos que se façam no Parlamento. Vai ser uma fase muito própria a uma expressão que nós usamos muito em tempos, que eram as coligações negativas, ou seja, projetos Sim, aprovados. um parlamento destes é o que é mais normal, não é? Mas eu penso que, apesar de tudo, repito, se ele tiver jogo de cintura e habilidade nos próximos meses, o governo pode durar, ali não disse um ano, pode durar, ou tu disseste um ano, pode até durar 2 anos. Não. Nós já aqui fizemos as contas, é verdade, muitas vezes. Esta semana começou com Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro a trocarem cartas sobre assuntos pendentes. Não foram cartas de amor, mas também não foram propriamente cartas de ódio. A iniciativa foi, curiosamente, Pedro Nuno Santos, que já fez muita política por WhatsApp, e o que eu te perguntava, Leonete, é se esta abordagem mais clássica também tem algum simbolismo político. Sim, eu penso que tem muito simbolismo político. Acho que, para já, os sinais que vou interpretando à minha maneira, mas que acho que faz sentido, é que tem havido algum diálogo de bastidores entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, e que Pedro Nuno Santos chamou a si, e de alguma forma com uma... digo eu, com uma conivência de Luís Montenegro, alguma iniciativa política. Ou seja, o PS consegue manter alguma iniciativa política quando sai da reunião com o Presidente da República e desafia o Governo a fazer um orçamento retificativo para objetivos que são comuns aos dois partidos, aos dois programas eleitorais, e agora também com esta carta, que obviamente me parece óbvio que é um momento mediático, um momento para consumo externo, para fora, para mostrar que há um caminho de diálogo entre os dois partidos, e que já foi amplamente demonstrado, desde logo com a investidura, com a eleição do Presidente da Assembleia da República, com a abertura ao retificativo de que já falei, com o facto de Pedro Nuno, ainda em campanha eleitoral, ter assumido que viabilizaria o programa do Governo, embora sempre pondo como limite a questão do Orçamento de Estado, que também estamos ainda há 6 meses e, portanto, também ainda é cedo para fechar esse capítulo. E, portanto, acho que não me parece lógico que Pedro Nuno Santos divulgasse aquela carta e, passado pouco tempo, viesse a carta de resposta sem que tivesse havido conversas anteriores. E, portanto, é um momento para afirmar à opinião pública de que há um diálogo e há um caminho. Agora, cada um tem que guardar, oficializar. Exatamente. E, por outro lado, cada um tem que guardar a sua margem de manobra, porque, obviamente, eles não estão juntos, nem querem estar juntos, porque são opositores e vão disputar o próximo governo nas urnas mais tarde ou mais cedo. E, portanto, esta questão da arrogância, estas acusações, sobretudo a palavra arrogância, cada um tem a sua dose de arrogância e é natural que assim seja em política, não é? Portanto, vejo mais o sinal positivo de que os dois maiores partidos querem dar do que sinais negativos, e penso também que o facto de Pedro Nuno Santos ter chegado à liderança do PS, desde o primeiro momento que vejo sinais de Pedro Nuno Santos de uma outra maturidade, de uma outra responsabilidade, de um posicionamento de postura de Estado que antes não tinha, provavelmente. Eu acredito que as pessoas cresçam, que as pessoas aprendam com os seus próprios erros, e ele cometeu os seus erros também bastantes no governo, uns propositadamente, outros por alguma negligência ou arrogância, mas, portanto, vejo Pedro Nuno Santos como secretário-geral do PS com uma postura de Estado que me apraz verificar, para que a democracia não fique, de facto, nas baias de baixo que nos quer impor o Chega.
Queria que trocássemos ainda umas ideias sobre algo incontornável que esta semana nos chegou do passado. Um livro escrito por 22 personalidades de diferentes áreas, mas maioritariamente da direita conservadora, e cuja maioria parece que apagou ou quer apagar algumas conquistas dos últimos anos relacionadas sobretudo com a identidade e família, que é uma expressão que, aliás, dá título ao livro. A obra tem autores como Bagão Félix, João César das Neves, Paulo Otero, Manuela Ramalhianes ou Guilherme de Oliveira Martins, e foi apresentada por Pedro Passos Coelho, que, não tendo escrito nenhum dos textos, fez a apresentação e posicionou-se relativamente a algumas das temáticas abordadas. Foram dias em que se falou muito sobre o que Passos ainda pode significar no futuro político do país e naquela que talvez seria a sua estratégia com o Chega, caso estivesse no lugar de Luís Montenegro. Liliana, este livro suscitou muitas reações. Houve quem lhe chamasse um manifesto antiprogressista e houve quem ironizasse com a ideia de um Mein Kampf 2.0. O que é que Passos ganhou ou pode ter ganho em juntar-se a ele? Das críticas que eu fui lendo e ouvindo nos últimos dias, não creio que ganhe muito a longo prazo, porque qualquer projeto que seja um retrocesso e que traga ideias ultrapassadas, pouco honestas até, não é um projeto que fique bem a um ex-primeiro-ministro. Portanto, mais do que ler a sociedade, é preciso ter a seriedade de ler os números, e aqui quando eu falo de números, falo dos números das desigualdades de género, os números da violência doméstica, os números da interrupção voluntária da gravidez, que está mais segura, com menos mortes, e que não teve o crescimento exponencial que muitas vozes diziam e problematizavam e diziam que ia ter. E, portanto, estarmos aqui em 2024 a discutir sobre direitos fundamentais garantidos e estar a tentar, enquanto se fala de uma suposta evangelização da esquerda e imposição de um conjunto de liberdades, que no fundo é isso, em relação à autodeterminação de género e à constituição de famílias nos seus diversos modelos. E eu aqui recordo que Pedro Passos Coelho também não cumpre, se quisermos ir por aí, não cumpre o modelo de família tradicional, e isso só serve para dizer que estas questões dizem respeito a cada um de nós e devem ser respeitadas numa sociedade transversalmente. Portanto, parece-me até um pouco hipócrita que Pedro Passos Coelho tenha dado a cara por este modelo tão antiquado e ultrapassado. É um livro que é um manual escrito maioritariamente por homens, alguns que têm opiniões muito vincadas sobre aquilo que deve ser uma mulher. É muito geracional até, não é? O livro é muito geracional. Embora, e é preciso dizer, vimos alguns deputados a defendê-lo. Falo de Rita Matias, por exemplo, do Chega, que vai defender a obra. Portanto, aí infelizmente não podemos esperar que a passagem do tempo consiga corrigir estas visões. Acho que é preciso proteger os direitos que aqui neste livro são questionados. E, portanto, eu percebo a conceptualização e teorização que se criou à volta da presença de Pedro Passos Coelho nesta apresentação, até pelo próprio timing, acontece na semana da apresentação do programa do Governo, mas sou resistente em acreditar que o melhor que Pedro Passos Coelho tem para apresentar ao país, o melhor que um ex-primeiro-ministro tem para apresentar para o país, ao país enquanto um possível futuro protagonista de um próximo ciclo político, seja ele em Belém ou não, ser uma imitação daquilo do projeto de André Ventura, então é muito pouco. E isso, na minha visão, até desvirtualiza a figura de Pedro Passos Coelho. Se o melhor que ele tem para nos apresentar é competir diretamente com o eleitorado do Chega desta forma, acho que é muito pouco. São José, tu acompanhas e conheces Pedro Passos Coelho há muitos anos, acompanhas do ponto de vista profissional e político. Parece-te que ele está a preparar a grande família da direita para alguma campanha presidencial ou para voltar a São Bento? E eu pergunto-te isto porque recordo-me que há pouco mais de um ano, num evento em que ele próprio participou, mostrou-se mais aberto para um cargo de ação do que para um cargo de Rainha da Inglaterra, chamemos-lhe assim. Eu não sei o que é que ele está a preparar ou não. E o que é que ele quer ser, ou o que é que ele conseguirá ser. Porque uma coisa é nós fazermos cenários de que ele
quer ser presidente ou quer ser primeiro-ministro, e ele até pode ter legitimamente essas ambições, quer uma quer outra, mas depois também é preciso que ponha os pés a caminho e que tenha caminho, não é? É preciso ser eleito presidente, é preciso ganhar um partido outra vez e ganhar eleições para ser primeiro-ministro. Portanto, não basta querer para se chegar lá, não é? Quanto a este fenómeno, eu lembro, até porque dei muita atenção a isto por várias razões, porque são questões que me interessam muito. Eu tive, porque me recordava de algumas coisas, e Pedro Passos Coelho é um jovem liberal na JSD, aos anos que isso foi, aliás. A primeira entrevista que eu fiz na vida como jornalista foi a Pedro Passos Coelho, nas vésperas de um congresso em que ele se candidatou à liderança da JSD. Pronto. Já foi há muitos anos. Ele era um jovem liberal, era um tipo engraçado, porreiríssimo, cantava ao Fado de Coimbra, jornadas parlamentares do PSD, ele era sempre completamente solto. É um homem que, quando foi o aborto, a legalização do aborto, assumiu que votou a favor e votou a favor da lei. Pronto. Nos últimos anos, ele tem tido uma evolução nas questões de direitos humanos e de igualdade de direitos, que é disso que estamos a falar, um pouco a resvalar para o conservadorismo. Agora parece-me que esta semana ele entrou, se estava a resvalar porque estava a deslizar numa rampa, agora começou a deslizar numa rampa encerada, porque aquilo foi a uma velocidade o que se passou. Quer dizer, nós já tínhamos ouvido em 23 Passos Coelho dizer que o Chega era um partido antidemocrático. Mas, como dizia a Liliana, simbolicamente, um dia antes do programa ser aprovado, entregue na semana em que é debatido no Parlamento, ele ir fazer um apelo a uma unidade com o Chega, num ambiente propício do Chega. Com deputados Quem do lá Chega. estava era o Ventura, não era o Montenegro, meus amigos, não é? E aliás foi com uma comitiva, não é? Eram vários. Sim. Num ambiente daqueles, vir apelar a um acordo, a um entendimento entre o PSD, à direita, não é? Portanto, entre o PSD e o Chega, eu não sei, eu acho até que é um bocadinho... Eu tenho Pedro Passos Coelho como um homem bastante inteligente, não tenho nada, não acho nada que ele seja limitado no raciocínio ou incapaz politicamente. Agora, ir apelar a um entendimento num ambiente quase de um ideário medieval baseado no direito natural e na família natural e numas coisas que é porque já não se usam, mas já não se usam há muito. Mas por isso é que eu te perguntava... Alguns daqueles conceitos são anteriores ao século XIX, não é? Quer dizer, vamos lá, há ali coisas muito estranhas. Está bem que a mescla de pessoas é muito diferente, mas há ali umas pessoas que de facto pararam no tempo. Ou se calhar nunca andaram nele, ou andaram para trás depois de nascerem. E o que estranho é uma pessoa, um político com a capacidade de Passos Coelho, se ele tem ambições futuras, que é legítimo e tem todo o direito a ter, ir acantonar-se num território que não é um território do PSD, nem nunca foi. Aqueles senhores defendem um ideário que é impor aos outros que vivem em modelos de família diferente o modelo de família de que gostam e que acham que é o natural. Não sei porquê, mas acham que é o natural. Pronto. Querem impor aos outros, não reconhecem liberdade
Eu ouvi um dos participantes naquele livro, numa televisão, a defender nessa noite que temos que recuperar para a mulher o estatuto, o direito a ter o estatuto de dona de casa. Oh, meus amigos, que mundo é este? Aquela é que é a verdadeira ideologia de género. Epá, pronto. Aquela é que é, Pronto. aquilo é que é uma ideologia de género, não é meus aquilo que eles- amigos, meus amigos, quer dizer. Pronto, eu nem quero entrar muito nisto porque comecei Fora com as discursos- referências ao aborto por capricho, que é uma Capricho coisa que também é uma coisa uma que frase que só um que homem é, podia dizer. é uma ofensa. Como se é uma uma mulher ofensa. abortasse e fosse a seguir, quer dizer, se fosse uma coisa, um capricho, capricho. fosse tudo, enfim. Só acho mesmo que só um homem podia dizer isso. E um homem muito reacionário. Desculpa, muito é que mal eles cheiram-me formado. tudo. E ignorante. Até que há um revanchismo reacionário que é um bocadinho surpreendente para mim. Portanto, concluindo, acho que Passos Coelho está a ter um erro de cálculo, está a acatonar-se num canto da sociedade portuguesa que não sei até onde é que poderá contribuir para ele concretizar eventuais ambições políticas. E a teoria de que isto é uma forma de ensinar como é que se lida com o Chega, tentando apanhar os temas todos. O que aponte-se com o ideário do Chega? Isso é dar a supremacia Estou, ao Chega. estou a perguntar o Não é? que é que Ele vocês quer ser acham o quê? dessa teoria. Ele quer ser o líder tutelar do Chega? Não faz sentido nenhum, porque isso é abrir mão dos seus próprios valores, é abrir mão em função de um popularismo ou de um populismo popularucho que não faz sentido nenhum. Olha, E, eu lembro portanto, uma coisa, o PSD é o partido, o único partido, que desde o 25 de Abril, desde a Constituinte, tem liberdade de voto para os deputados nas questões de consciência. Isto são questões de Ó, São consciência. José, quem leu o primeiro programa do PST, o primeiro programa, Sim. está lá a questão do aborto e não é como uma está lá, era muito mais liberal do que algumas coisas que se ouviram esta semana. Se pudermos dar o debate por encerrado, eu passava poderíamos já continuar por aqui fora, mas Exato. acho que é melhor avançarmos. porque o tema foi muito intenso. Passamos então ao Público e Notório, que é a rubrica que habitualmente fecha o nosso episódio. Leonete. Olha, eu gostaria de citar um Presidente da República que publicou esta semana uma nota no site da Presidência agradecendo ao Jornal Público por ter chamado a atenção da Presidência, agradecendo é uma palavra minha, ter chamado a atenção para o facto da Presidência não ter divulgado a condecoração que fez às escondidas de várias personalidades encabeçadas por António de Spínola. São os membros da Junta de Salvação Nacional. São todos, e portanto em que Marcelo Rebelo de Sousa foi muito para além daquilo que tinha proposto à Associação de 25 de Abril e portanto isto aconteceu em julho do ano passado, estamos em abril, portanto 10 meses depois o Público deu essa notícia e Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu. Chamada de atenção é a minha forma de dizer isto. Liliana, avança. Eu pudesse-me fazer batota e trazer dois, mas vou começar pela chegada do cidadão António Costa ao Twitter. Ele criou uma conta no início desta semana, uma semana depois de sair de São Bento oficialmente, e a sua publicação foi tão insólita, publicou uma foto, perdão a expressão e não quero ofender ninguém, mas uma foto ao que nós chamamos de boomer, com umas escadas muito sujas, com pó, muito enigmático, e foi de tal forma estranho ver aquela publicação, que a conta acabou por ser suspensa porque não se acreditava que era verdadeira. É de facto verdadeira e deixem-me que vos diga que entre os apenas 15 seguidores que António Costa segue estão jornais. E porquê é que eu digo que estão jornais? Porque o nosso outro ex-primeiro-ministro, novamente só para fechar aqui a questão do livro, quando, no momento da apresentação do livro Identidade e Família, fez uma piada sobre não ter a assinatura do Expresso. E, bom, olha, fica aqui o convite para que leia jornais, subscreva jornais, porque é importante, e talvez assim consiga acompanhar o tempo em que nós vivemos e não fique preso ao passado. Ler jornais é saber mais. Ora, eu depois volto aos nossos queridos amigos e amigas do Ministério Público para dizer que não há nada como um partido ser poder
ou mudar o partido do poder, porque mudam os partidos cujas sedes e câmaras fazem buscas. E agora que Montenegro é primeiro-ministro, e Miguel Pinteluz é ministro, o Ministério Público diligentemente lá foi vasculhar a Câmara de Cascais e hoje esteve no PSD, a de Lisboa, no âmbito do mesmo processo. Eu não sei porque é que uma coisa de umas máscaras e de umas casas que se fazem em Cascais há de ter documentação na sede nacional do PSD. Creio que tem a ver com financiamento depois de campanha. Campanhas, está bem. Pronto, portanto é assim, muda o poder, mudam as buscas do Ministério Público. É tudo por hoje. Vamos voltar a ligar os nossos radares do Parlamento, onde continua o debate sobre o programa do Governo. Voltamos para a semana e esperamos que o público lhe faça companhia. Até lá. Até lá. Adeus. O público fica no ouvido.